Mas enfim, por ter sido muito procrastinadora por muito tempo, eu precisei aplicar em mim técnicas para que eu deixasse de ser. E por que que eu trouxe esse assunto de procrastinação aqui? Por que que é tão importante deixar de ser procrastinadora? Porque quanto mais a gente procrastina, se a gente procrastina na nossa vida pessoal, a gente também procrastina na nossa vida profissional, entendeu? Chegou agora no cerne da questão. Se a gente procrastina na nossa vida profissional, a gente não vai alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. E assim como eu falei na aula 3, por que donas de ateliê não ganham dinheiro? Assim como eu falei nessa aula, que o ano atual acaba sendo igual ao ano anterior, que foi igual ao ano anterior do anterior, então é 2022 igual a 2023, que é igual a 2024, que provavelmente vai ser igual a 2025. Por quê? Porque apesar de você saber que você procrastina, você não muda. A gente não muda, porque a gente já criou um hábito, já virou o nosso padrão, né? Gosto sempre de falar a diferença entre o padrão, mudou? Entre padrão e evento. Padrão é aquilo que acontece sempre. Por exemplo, a gente tem que tirar férias, não tem? Todo ano. A gente tem que tirar férias, né? Para a gente conseguir se refazer. Só que eu passei 10 anos sem ter férias nenhuma, porque eu estava no gás, eu queria crescer, eu queria entender melhor das coisas, da inteligência empreendedora. Eu estava com muita sede, com muita fome, com muita gana, eu queria me desenvolver os primeiros 10 anos do meu ateliê. E eu não tirei férias. E o que aconteceu? O não tirar férias, lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, acabou virando um padrão. O meu padrão era não tirar férias. Eu só consegui voltar a tirar férias depois que eu conheci meu marido. Você acredita? Porque senão, não, eu acho que eu ainda ia estar no mesmo ritmo. Se eu tivesse cabeça para isso, eu ia continuar no mesmo ritmo, né? Então, o evento é alguma coisa que acontece de vez em quando. O evento para mim era férias. O padrão para mim era não tirar férias, tá? Então, quando a gente tem como padrão procrastinar, é muito mais fácil a gente manter o fluxo do padrão. Por isso que ano após ano a gente se mantém igual, porque a mente procura o menor caminho, é igual a água. A água procura o menor caminho para escoar. A nossa mente também. Então, se a gente já tem o hábito de agir de uma determinada forma, é muito mais fácil agir daquele jeito, e é o jeito como a gente vai acabar agindo às vezes até sem sentir, a gente vai fazer. Só que tem impactos, e como está escrito aqui, temos impactos. E quais são os impactos da procrastinação na vida da gente? Os impactos são aumento da ansiedade, aumento do estresse, o sentimento de culpa, sentimento de frustração. A gente não conclui as coisas, a gente se sente incapaz, a gente perde um monte de oportunidade. Olha, são inúmeras oportunidades que eu já perdi por procrastinar. Dificuldade em alcançar metas de longo prazo. A minha visão de longo prazo era curta, era de curto prazo. A minha visão de longo prazo era de curto prazo. Eu não conseguia enxergar a longo prazo. E isso faz com que a gente deixe de crescer, porque o crescimento está onde? Está no futuro, né? Hoje a gente pode estar melhor do que a gente esteve ontem, mas quando que a gente vai estar melhor do que a gente está hoje? É no futuro. E se a gente não consegue enxergar esse futuro para fazer o planejamento, para fazer as estratégias, para traçar o caminho, a trajetória que a gente vai trilhar até essa pessoa melhor, até esse ateliê mais evoluído, até o sucesso profissional, se a gente não enxerga, provavelmente a gente não vai. Essa é a tristeza da falta de planejamento, tá? E a minha visão era curta. Agora que a gente já sabe o que é procrastinação, a gente já sabe como ela nos afeta. Agora a gente vai descobrir por que a gente procrastina. Quais são os motivos da procrastinação na vida da gente? A gente vai lá para a raiz agora. A raiz é o medo. Fala aqui para mim nos comentários quantas de vocês procrastinam. Quero saber quem são as procrastinadoras que estão assistindo a nossa aula de hoje. Quem são as procrastinadoras? Escreva aqui para mim. E não é vergonha, tá?
ser procrastinadora, porque é muito comum. Muita gente é, só que muita gente não admite. Isso faz com que a gente continue no mesmo lugar. Isso faz com que a gente continue agindo igual, tá? Então a raiz da procrastinação é o medo. E são vários medos, né? Todas as meninas aqui já se acusando, né? Ah, eu sou. Sim, sim, muita gente é, a gente é. Quais são os tipos de medo que a gente tem, que são os causadores da procrastinação? Geralmente é o medo do fracasso. Então, é para que eu não tente e dê errado, eu não vou tentar. E por muitas vezes você tem a capacidade, você teve a capacidade de fazer, você já tinha capacidade, só que você não agiu, você não tentou, você não deu aquele passo. Então, e não deu aquele passo por medo de fracassar. Pode ser também o medo do sucesso. Você acredita? Por muitos anos eu não agi, eu falo muito de mim aqui, para que isso te sirva como exemplo, para que te sirva como parâmetro de referência, tá? Para você entender que você não está sozinha. E por muitos anos eu tinha como o medo base era o medo do sucesso, você acredita? Eu tinha muito medo do sucesso. Eu não entendo direito o porquê, para não provavelmente para não ser maior do que algumas pessoas que eu admirava da minha família, né, algumas pessoas que eu admiro, mas tinha aquela crença de que eu sempre tinha que ser a menor. Eu sou caçula, caçula de tudo, caçula de filha, de sobrinha, de neta, de prima. Depois de mim é só outra geração. Então, eu tinha um pouco dessas crenças de que eu sempre tinha que ser pequena, eu sempre tinha que ser a menor, né. E talvez isso me atrasou um pouco com o meu sucesso.